Agora eu vou te mostrar como é que é possível criar achuras. A gente vai pedir a seleção de uma polyline fechada, né? Para que a gente consiga então criar achuras. A gente vai então copiar aquela seleção de múltiplas polylines que a gente desenvolveu aqui nos inputs do usuário. Então eu vou vir aqui ó, em área comprimento, que a gente fez, né? Ó, a especificação do LW polyline. Eu vou copiar então todo esse código aqui, ó, até a transação, tá? Para adiantar aí o nosso trabalho, beleza? Então, copiei o código, vamos fechar aqui, ó. Por isso que é bom trabalhar com as regions, porque você encurta ali o código ao invés de você ficar girando aí o scroll, tá? Então, aqui a gente vai fechar os comandos, ó. Agora a gente vai fazer o nosso, na verdade a gente cola, né? Opa, perdão, vamos abrir aqui o nosso command método mesmo. Vamos chamar de cria achuras. Aí aqui a gente vai abrir lá o public void, né? Public void cria achuras. E aí aqui a gente cola o nosso valor lá. Vamos fechar aqui as chaves, né? Para evitar os erros, ó. Então colei. Se você tiver algum problema aqui no prompt, ó, seu console aqui, você verifica as chaves, ok? Então, vamos colocar aqui o commit. Agora, como é que a gente vai fazer para poder criar as achuras? Eu vou pedir também a cor, tá? Então, eu vou usar lá o Autodesk, né? AutoCAD Windows .color dialog. Então, eu vou chamar isso aqui de janela cor. É igual a uma nova janela de cor, tá? E aí a gente já vai fazer aquela verificação lá mostrando a janela. Então, show dialog, né? Se isso aqui for igual a OK, a gente realmente vai então iniciar a transação e criar as achuras só se a cor for especificada, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar então ter o nosso model. Então, vamos pegar lá o nosso block table record, né? Nosso model. Usando a transação. Então lá no manager, né, o nosso docdata.currentSpace. Vamos pegar ele lá então para escrita, né? Beleza? Agora a gente pode então criar a nossa Ashura. Para criar a nossa Ashura, a gente não vai precisar receber a polylinha como polyline, tá? A gente só vai usar o Object ID dela. Então, para isso, a gente vai precisar de um Object ID Collection, porque assim, uma Ashura ela pode ser criada através de vários IDs de polylines. Então, se a gente, por exemplo, passar todos os nossos IDs ali inteiros, ele vai fazer uma única Ashura com todos os nossos polígonos ali que estão separados, tá? Se você quiser dividir cada polígono com a sua devida Ashura separado ali, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui um for, tá? Esse for ele vai ser um int. A gente vai inicialmente pegar os object IDs ali das polylines, né? Então a gente tem o nosso cell object, count, ó. E aí eu vou fazer um i mais aqui, ó. Então estamos fazendo lá um for, né? Um for nos objetos. A gente só vai precisar do object ID. Então, só para exemplificar, eu vou criar aqui uma variável chamada id. Essa variável aí, ó, ela vai receber o nosso ponto value, né? Posição i lá, ponto object ID, beleza? Então esse aqui é o identificador do objeto, ó. Agora a gente vai criar um Object ID Collection, que é uma coleção, tá? Vou chamar de IDs, é igual a nova, né? Um novo Object ID Collection. E aí nesses IDs você coloca o seu ID lá dentro, ó. Olha lá. Pronto, colocou. Agora você vai criar então a Ashura. A gente vai criar então aqui usando aqui a classe hat, ó. Então vou criar lá uma hat, chamar de Ashura, é igual a uma nova Ashura, tá? Um novo hat.
E aí a gente agora vai fazer o append dela no model já, ó. Então vou fazer um append aqui na minha Ashura, ó, tá? Não importa a ordem, beleza? Você pode adicionar o objeto depois ou antes. Isso aí é indiferente, tá? Porque ele ainda está aberto para escrita. Quando ele é um novo objeto, você consegue ainda modificar ele depois que você adicionou ele no model e registrou na transação, tá? Não tem problema. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa, até eu vou mostrar uma coisa interessante. Existe uma função chamada de default database, tá? Alguns objetos, quando você está criando ele, você precisa chamar essa função para setar como um padrão o banco de dados, né, que está sendo editado aqui através dessa transação que está aberta, tá? Então, basicamente, você chama o set database defaults, tá? Agora você vai decidir qual que é o tipo da Ashura que você quer aplicar, porque aqui, ó, você tem vários tipos de Ashura. Por exemplo, se a gente fosse aplicar aqui o hat dentro desse cara aqui, ó, você tem tipos de Ashura de solid, né? São as patterns aqui, ó. As patterns, né? Então você pode trocar o tipo da Ashura. A gente vai fazer aqui uma Ashura sólida. Para isso a gente vai vir aqui em hat, ó, ponto set. Aí você vai ter a opção lá de set hat pattern para você setar aí, ó. Aí você tem aqui, ó, várias opções, né? A gente vai usar aí a da pré-definida e aí você pode passar o nome, se você quiser, né? Então, olhando aqui, ó, vamos ver qual tipo que tem aqui. Se a gente olhar, ó, então você vai usar esses nomes aqui para criar a sua Ashura. Por exemplo, vou pegar essa aqui, ó, que é a Ghost Ground, né? Então a gente vem aqui dentro e digita o nome lá, ó. Então, Ghost underline ground, beleza? E aí você pode, por exemplo, definir a escala, né? Tem várias configurações, ó. Você tem o pattern scale, né? Você pode definir um valor aí, por exemplo, vou jogar aqui de 0.5, vai ficar bem pequeno lá, né? Então você pode vir definindo, ó, o ângulo, né? O angle, por exemplo. Só que o ângulo aqui ele é em radianos, tá? Então é interessante você saber aí a angulação em radianos. Só converter, né? Enfim, várias opções, beleza? Agora a gente vai trocar a cor. Vou pegar aqui o hat, aqui ó, ponto color, né? Ponto color. Na verdade aqui não vai ser o color index, vai ser o color mesmo, que a gente vai usar o valor da cor lá selecionado pela janela. Depois a gente vai definir essa Ashura como associativa, ou seja, ela vai estar associada à nossa polyline. E aí, beleza. Agora a gente vai fazer a adição dos nossos IDs aqui dentro da Ashura, para que ele de fato faça dentro ali da polyline, tá? Então eu vou dar um append no looping. Esse looping aí ele vai ser do tipo outMust, tá? Que é a parte externa, né? OutMust, o orderMust. E aí você tem aqui a opção de passar os IDs. Eu vou passar o ID aqui dentro. E aí, beleza. Então, colocamos a polyline ali dentro da nossa Ashura. Agora eu vou pedir para ele reavaliar isso aí. Então, vem aqui na Ashura, fala para ele evaluate hat. E aí, eu vou dar um true aqui para ele estimar o número de linhas. Beleza? O número de linhas que ele precisa lá para montar a Ashura. Ok, então configurado aqui, a gente pode então compilar e testar aí esse código. Então vou jogar aqui para o treinamento 22, ó, build. Carregando então com o netload, a gente vai rodar então o cria Ashuras, né? Vou selecionar as polilinhas, escolho então a cor, dou um ok e aí ele já fez para a gente. Ó, vamos rodar de novo aqui desse lado, vamos pegar uma cor diferente e já temos a Ashura criada.